Olá, tudo bem? Espero que todos estejam com saúde. E a gente vai retomar o segundo semestre com conteúdo de fontes de energia. E fonte de energia é o que move a economia do mundo, é o que move a humanidade. Então, as fontes de energia elas podem ser limpas ou aquelas causadoras de grandes impactos ambientais. Petróleo, por exemplo, carvão mineral, são fontes de energia, mas são fontes que impactam muito fortemente a natureza, causando danos, poluindo, causando prejuízos, assim, alguns até incalculáveis ao planeta Terra. E o homem também desenvolveu algumas fontes de energia, né? Descobriu que poderia utilizar a natureza, alguns recursos, sem causar tantos impactos, como é o caso das fontes de energia alternativas, que é o vento, a luz solar, a força das águas e por aí vai. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o petróleo e o carvão mineral. O que é o petróleo? O petróleo foi descoberto como recurso natural na antiguidade, mas como fonte de energia, mas como o uso para mover máquinas, motores, fábricas, carros e etc., é do século XX. O primeiro poço de petróleo foi perfurado nos Estados Unidos em 1939, na Pensilvânia. E o século XX foi o século de uso intensivo do petróleo como fonte energética. E hoje, né, nós estamos na segunda década do século XXI, o petróleo ainda é uma fonte importantíssima para a economia mundial. O petróleo ele é um recurso que foi constituído geologicamente ao longo dos milhões de anos em função da deposição de restos de animais e vegetais, de florestas, de animais, ou seja, é o resultado da decomposição de matéria orgânica ao longo dos milhões de anos, justamente nas chamadas áreas sedimentares, nos terrenos sedimentares, nos oceanos e algumas áreas continentais que passaram por esse processo de deposição ao longo dos milhões de anos. O carvão tem a mesma origem do petróleo, uma substância que é resultado dessa decomposição, dessa deposição, da sedimentação desses elementos orgânicos. Pois bem, o petróleo ele é hoje, eu creio que a mais importante fonte de energia no mundo. Não só como fonte de energia no sentido de combustíveis, mas também gerador de uma quantidade, de uma multiplicidade de derivados. O plástico, o nylon, a borracha, por exemplo, são alguns dos derivados do petróleo. O petróleo ele é importante demais para a economia mundial, mas ele, como eu disse inicialmente, é causador de uma série de transtornos, de vários problemas ecológicos para o sistema Terra. Dentre eles, a poluição atmosférica, as famosas mudanças climáticas, aumento da temperatura global, né? A atmosfera recebe uma quantidade enorme de resíduos gasosos provocados pela queima do petróleo, pela combustão do petróleo, como também pela combustão do carvão mineral, e esse material fica depositado em algumas camadas da atmosfera, causando alguns problemas como o aquecimento global, como a própria poluição, né, das camadas mais baixas da atmosfera, né, causando doenças visual, no nosso sistema ocular, no nosso sistema respiratório, principalmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, dentre outros. Como também poluição dos oceanos, né? Dentro dos mares, dentro dos oceanos, existem os chamados oleodutos, são tubulações gigantescas que transportam o petróleo, né, de região para região, de país para país, bem como os chamados navios petroleiros, que de vez em quando há aqueles acidentes, né, como aconteceu do Exxon Valdez em 1989, derramando uma quantidade gigantesca,
volumosa de petróleo, causando danos à fauna e à flora marinha, assim, de grande monta, de grande volume. Pois bem, o petróleo é importante, como já disse, demais para a nossa economia, mas ele tem os seus, vamos dizer assim, pontos, aspectos negativos. Isso do ponto de vista do uso, né, da questão biológica, da questão propriamente da sua composição e do seu uso, né, orgânico. Mas também existe uma questão importante a se mencionar com relação ao petróleo, são as brigas, os conflitos internacionais, né? Conflitos internacionais como as guerras no Oriente Médio, pelas disputas de fontes de petróleo, pelas disputas da logística do petróleo, né? É um recurso que é usado mundialmente, e se é um recurso usado mundialmente, o valor econômico faz com que as potências, né, entrem em guerras, né, por essas fontes. E aqui a gente cita o exemplo da guerra Irã-Iraque, né, na década de 80, né, das invasões, ou da invasão que o Iraque fez ao Kuwait na década de 90, e a própria invasão que os Estados Unidos fez ao Iraque nos anos 2000, que abalou profundamente a economia mundo e a economia, sobretudo, do Oriente Médio.